Irmãos, vamos abrir a Escritura no livro do profeta Malaquias. E nesta ocasião nós faremos a leitura dos versos 10 a 16. Nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens no livro desse profeta. E nessa manhã nós queremos meditar a respeito deste tema que está aqui. Violação da aliança, e é uma advertência contra a infidelidade no casamento. Vamos fazer a leitura dos versos 10 a 16. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita, com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não faz o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Curve a sua fronte. Vamos orar, pedir iluminação do Espírito de Deus. Senhor, em nome de Cristo, Pai, nesse momento de exposição da Tua Palavra, eu peço a iluminação do Teu Espírito sobre a mente, o entendimento, o coração de cada um presente nessa manhã e também daqueles que nos acompanham pelo nosso canal, para que o Senhor, mediante a Tua Palavra, nos instrua a Tua vontade quanto a este tema. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, o Brasil, infelizmente o Brasil, você dá uma olhadinha nas estatísticas, bateu o recorde de divórcios em 2021. Dados da CNB, que é o Colégio Notarial do Brasil, que reúne mais de 90 mil tabeliões, eles revelam que foram registrados 80.573 divórcios em 2021, o maior número desde 2007. Desde 2007. Só nos primeiros meses de 2022, o Brasil registrou mais de 17 mil divórcios, de acordo com a CNB. Isso é trágico, é uma tragédia no nosso país. E entre evangélicos, aqui englobando todo o nosso arraial, os números eles vêm crescendo assustadoramente. Assustadoramente. Além de outras práticas. Eu estava dando isso há uns 15 anos atrás, eu dei uma olhada em estatísticas a respeito do nosso arraial. E elas estavam, isso há muito tempo, hoje eu não dei uma olhadinha nisso. Mas ela estava em proporção, batendo com o mundo aí fora, o mundo ímpio aí fora. Além de outras práticas, são dados preocupantes, contrários à palavra de Deus, contrários à vontade de Deus, escandalosos aos olhos de Deus, sem dúvida nenhuma. Famílias têm sido destruídas, filhos têm andado perdidos, filhos confusos, além de outras práticas presentes que nós verificaremos aqui
E também outras que não verificaremos aqui, que os irmãos já sabem muito bem. Quando eu analisei esses dados, estava preparando o sermão, me veio algo à mente. Eu não tenho certeza de quantas testemunhas tivemos no nosso casamento. Meu casamento com a Sheila. Talvez 3 ou 4 testemunhas, casais, né? Cada um. Mas uma coisa eu sei, que a principal testemunha da aliança entre minha esposa e eu era Deus. Deus foi a principal testemunha. Porque sempre que há um casamento, um matrimônio, Deus está ali presente como a principal testemunha. Esse fato bíblico, teológico, ele deve regular o nosso pensamento, antes e depois do fato. Antes de contrair matrimônio e depois matrimônio já contraído. Para que as nossas reações ou as nossas atitudes sejam reguladas por esse pensamento. O que essa passagem que nós lemos, esta perícope aqui, ela nos ensina a respeito desse assunto? Essa passagem trata de casamento e ela tem por base a aliança. Tanto a aliança de Deus com o seu povo, quanto a aliança matrimonial. Essa passagem trata de 2 pecados ou dois problemas relacionados à vida conjugal que aquela comunidade pós-exílio da época de Malaquias estava cometendo contra o próprio Deus. Isso é importante dizer. Contra o próprio Deus. E que Deus então levanta Malaquias, envia Malaquias para denunciar estes 2 problemas. Até aqui, para nós não perdermos o rumo, primeiro Deus iniciou a mensagem por meio de Malaquias, revelando o seu amor eletivo para com eles. A mensagem, de acordo com essa estrutura que nós temos estudado, Deus disse, eu tenho amado vocês. E a pergunta cética e dura do povo é, em quem o Senhor tem nos amado? Resposta de Deus, porque eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. A prova do meu amor é que eu elegi vocês. Na segunda parte, Malaquias então começa a denunciar a infidelidade de Israel, que começa no capítulo 1, verso 6, e vai até aqui onde nós estamos hoje, até o capítulo 2, verso 16. E ele inicia primeiro pelos sacerdotes. A infidelidade deles que eram responsáveis pelo culto e pelo serviço divino. Ele diz no verso 6, vocês têm me desprezado o meu nome, e vocês têm me profanado. E o povo, mais uma vez, argumenta com Deus. Em quem nós temos desprezado o teu nome? Em quem nós temos profanado o Senhor? Deus responde, vocês têm agido em desacordo com o culto prescrito por mim, vocês oferecem pão imundo sobre o altar, trazem animais impróprios, defeituosos, o coxo, o dilacerado, o qual deveria ser o melhor, o puro e o perfeito, até porque prefigura o Cordeiro de Deus, puro e perfeito que haveria de vir, e o seu sacrifício perfeito. Essa é a resposta de Deus. Segunda parte, capítulo 2, versos 1 e 9, Deus então anuncia a punição sobre eles. Deus anuncia as maldições que haveriam sobre eles, que eram responsáveis por guardar a lei, preservar o livro da lei, ensinar a lei e o povo e conduzir o povo de acordo com a lei. E eles negligenciavam isso. E Deus diz, vocês violaram a aliança de Levi, se corromperam, não guardaram as suas funções, se desviaram do caminho e fizeram muitos a tropeçar. Eu amaldiçoarei vocês, as bênçãos de vocês, a posteridade de vocês. Deus anuncia a punição sobre eles. Na segunda parte desse bojo maior da denúncia contra a infidelidade de Israel, Malaquias se volta para o povo agora, dos versos 10 ao verso 16 do capítulo 2. Lembra que eu disse? Se você perguntasse para Malaquias, qual é o problema da nação estar tratando Deus assim? A resposta de Malaquias seria, é porque 2 grupos haviam quebrado a aliança. Primeiro, os sacerdotes, e depois o povo que está sob a liderança dos sacerdotes nesse período. Qual é o problema central aqui nesse ponto? Ele é simples. Malaquias aborda 2 problemas relacionados ao casamento. O
Porque o povo era infiel a Deus, eles estavam, em primeiro lugar, se casando com mulheres pagãs, idólatras, fora da aliança, fora da comunidade do povo de Deus. E segundo, eles estavam se divorciando das suas esposas de forma ilegítima. E provavelmente, pela leitura do texto, é aqui que eles faziam. Eles se divorciavam e casavam com mulheres, para casarem com mulheres pagãs. Então, se essa passagem fala sobre casamento e ela tem por base a aliança, mas esse texto fala de infidelidade. O ponto aqui é infidelidade. Para vocês terem uma ideia, mais de 20, quase 25 vezes o termo infidelidade é utilizado no Antigo Testamento. Só aqui, nessa perícope, 5 vezes, você vai ver. Só aqui, em Malaquias. Então, Deus quer nos trazer à memória e quer que nós meditemos a respeito desse tema, da infidelidade. Acompanhe aqui, para pegar o ponto, essa é a pegada. Esse é o terceiro texto da resposta de Deus quanto ao questionamento do povo dos versos 6 e 7. Essa é a pegada, tá? Qual foi o questionamento? Em quem nós temos desprezado o teu nome? Em quem nós temos te profanado? Esse é o terceiro texto. Primeiro Deus responde: vocês desprezaram o meu nome quando oferecem sacrifícios impuros, não de acordo com a minha honra, com o meu prescrito. Segundo, vocês desprezam o meu nome quando os sacerdotes são infiéis, quando eles não ensinam o povo a minha palavra. E terceiro, vocês desprezam o meu nome, agora o nosso texto, quando vocês são infiéis no casamento. Esse é o ponto do profeta Malaquias, em que Deus traz a mensagem ao povo. Então as duas divisões aqui são claras e óbvias. Primeiro, versos 10 a 12, Malaquias denuncia o casamento com mulheres pagãs. E depois, dos versos 13 a 16, o divórcio. Ele fala do divórcio que os judeus homens estavam fazendo, repudiando as suas esposas. Vamos para o primeiro ponto. O casamento com mulheres pagãs, versos 10 a 12. Acompanha aí. O verso 10 ele é um verso introdutório. Ele tem duas perguntas retóricas. Você percebe aí. Ele diz: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Aqui o que é uma pergunta retórica? A resposta é óbvia, claro. O propósito dele é nivelar todo o povo de Deus. Aqui todo o povo de Deus é nivelado. Sim, Deus é o Pai de toda a nação de Israel. Deus é o Pai de todo homem judeu, com quem ele fez uma aliança, e com todas as mulheres e crianças. Isso nós confessamos todos. Deus é o nosso Pai. Lembra no capítulo 1, verso 6, que ele diz: o filho honra o pai. Eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Então aqui ele repete: não temos todos o mesmo Pai? Depois ele diz: e não nos criou todos nós, não nos criou o mesmo Deus? Sim. Foi o mesmo Deus que criou a todos nós. Aliás, esse verbo bará, hebraico aqui, ele remete a Gênesis 1. Que ele é um verbo que significa que ele sempre tem Deus como sujeito no Antigo Testamento. Só Deus. Tem outros verbos para a criação, mas nesse aqui de criar é só Deus. Porque ele significa trazer à existência aquilo que não existia. Deus é o Criador de todos nós. Ele nivela tudo. Então, o ponto é esse aqui. Se todos nós temos o mesmo Pai aqui, e todos nós temos o mesmo Deus, sequência do verso: por que seremos desleais então uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Se nós temos o mesmo Pai, professamos a mesma fé como filhos desse Pai, e todos nós fomos criados por Ele, Deus exige fidelidade mútua dos seus filhos, com quem Ele tem uma aliança. Ainda no verso 10 não está muito claro, mas o conceito de aliança é presente aqui. Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com Adão, Deus ratificou essa aliança com Noé, ratificou essa aliança com Abraão, ratificou a aliança com Moisés, ratificou a aliança com Davi e culminou no clímax na nova aliança com Jesus Cristo. Deus fez uma aliança onde Ele prometeu, dentre todas as nações, Ele escolheu a nação de Israel para ser o seu povo de propriedade peculiar.
E Deus entrou em aliança com esse povo, onde ele prometeu que seria o Deus desse povo, e esse povo seria o povo desse Deus. Nós somos o povo de Deus e ele é o nosso Deus. Então, essa é a aliança. Agora, então, ele vai aplicar em como o povo tem sido fiel a essa aliança nessas duas áreas que eu mencionei. Ele diz aqui, por que seremos desleais? Ele está apontando para o casamento. Uns para com os outros, no casamento, profanando a aliança dos nossos pais, ou seja, a aliança que Deus fez com os nossos pais. Vocês estão profanando essa aliança. Profanar aqui é um conceito que trata de tratar com irreverência, com desrespeito, impiamente, desrespeitosamente aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que é puro. Isso é profanar. E ele vai explicar no verso 11, mas o ponto é o seguinte: quando um israelita solteiro, ou até mesmo um casado, ele se divorcia da sua esposa para casar com uma outra que não é da aliança, que é idólatra, ele, como povo separado de Deus, ele está quebrando a aliança com Deus. Ele está quebrando a aliança. Esse é o ponto. Veja que ele denuncia no verso 11 e ele explica. Judá tem sido desleal. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Qual é a denúncia de Malaquias? Judá tem sido desleal ou infiel, é a mesma palavra aqui. Você vê infiel e desleal, é a mesma palavra hebraica. 5 vezes. Este é o problema. Perceba o ponto aqui. Judá, ele é infiel por quê? Porque ele casou com uma adoradora de um Deus estranho. É um filho de Deus, é um filho do Deus verdadeiro, temos todos o mesmo pai, não é verdade? Ele disse no verso 10, casando-se com uma adoradora de um Deus estranho. O substantivo é feminino aqui e a palavra hebraica é para filha. A nossa tradução foi como adoradora, mas a palavra hebraica é filha. Então, você tem sido desleal. É um filho do Deus verdadeiro casando com uma filha de um Deus estranho. Com uma filha de outros deuses. Só que essa infidelidade é a infidelidade à aliança do Senhor, primariamente. Por quê? Deus havia escolhido a nação de Israel para ser o seu povo de propriedade peculiar e santo. Êxodo 19:5 ratifica um pouco. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Esse era o relacionamento de Deus com o seu povo. Deus fez um pacto, fez uma aliança e diz, vocês são uma nação santa. Qual é a questão aqui? É que parte da exigência da aliança envolvia a seguinte ordem. Abra a Bíblia em Deuteronômio 7, por favor. Deuteronômio 7, dos versos 1 a 5. Havia exigência como parte da fidelidade à aliança ao Senhor. E os homens de Judá foram infiéis a Deus e violaram essas ordens. Qual era a ordem que partia dessa aliança? Ou parte de ordens dessa aliança? Deuteronômio 7:1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais poderosas, numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás as tuas filhas e os seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses.
e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Isso fazia parte dos termos da aliança. Era proibido ao povo de Deus casar-se com alguém de fora da aliança, da fé. É importante lembrar que o problema aqui não é somente uma questão étnica ou interétnica, mas interreligiosa. Interreligiosa, com mulheres idólatras, que era comum nos antigos povos. Existiam exceções na história. Se um gentil cresce no Deus de Israel, era possível fazer parte da aliança. Existiam exceções. Ruth casou com Boaz, Raabe, que entraram no povo de Deus e fizeram parte da genealogia do nosso Salvador. Mas enquanto continuassem longe, distante, em suas tradições, em suas religiões, longe de Deus, a ordem era clara: não contraiam matrimônio, não entreguem os filhos de vocês a eles e não peguem as filhas para os vossos filhos. E isso, quando a gente verifica a história do povo de Deus, esse casamento misto que nós chamamos, foi um grande problema para o povo antes do exílio e pós-exílio. Tanto antes quanto pós-exílio, apesar das advertências da aliança. Gênesis 6, os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. Houve o casamento misto e deu problema, Deus veio com o dilúvio, destruiu a terra com o dilúvio. Deus julgou Israel quando pecaram e se misturaram com as mulheres de Midian e de Baal-Peor, em Números 25, que é aqui quando Deus faz aquela aliança com Finéias, que é de Levi, que ele menciona no sermão anterior. A aliança de Levi feita com Finéias. Porque ele vai e executa, ele foi fiel a Deus ali. A idolatria foi o grande mal que levou Israel para o cativeiro. E que curou Israel da idolatria, lá, no cativeiro babilônico. Esdras e Neemias, no retorno do cativeiro babilônico, do exílio, tiveram que lutar com esse problema ainda, do casamento misto. Quando eles chegam em Judá, poucos anos antes de Malaquias aqui, já tem moradores ali. E um dos grandes problemas que acontece é esse casamento interreligioso. As decisões que eles tiveram que tomar foram muito difíceis. Querem ver uma coisa? Esdras capítulo 9, versos 1 a 4. Diz assim: acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo... Aqui ele fica sabendo desses casamentos. O povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, jebuseus, dos amonitas, dos egípcios, dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa, e com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo tal coisa, rasguei as minhas vestes, o meu manto. Aqui ele vai descrever a sua contrição em relação a isso. Capítulo 10, verso 1 a 5. Ele orava, fazia confissão. Ele diz: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, no tocante que não há esperança para Israel. E aqui eles tomam uma decisão dificílima de despedir as mulheres e os filhos, nesse contexto aqui, nesse contexto específico. Poucos anos depois, Neemias, capítulo 13, o mesmo problema, versos 23 a 31, veja o que ele diz. Encerra o seu livro. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e os seus filhos
a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou isto o rei Salomão, o rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era o amado do seu Deus. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras os fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Eu creio que está claro a leitura do texto até aqui. Qual é o ponto de Malaquias? Anos depois, o povo está novamente se casando com filha de Deus estranho. Filhos de Deus casando com filha de Deus estranho. Deus considera infidelidade, deslealdade para com ele, deslealdade para com a sua aliança, o fato deles estarem nesse casamento com pessoas que não pertencem a Deus, que não querem saber de Deus, que não amam o povo de Deus e que não amam a Deus, mas que eram idólatras, ou seja, que adoradoras de deuses estranhos. Eu tenho que deixar claro algumas coisas hoje. Ele é um sermão denso, né? Um texto denso. Não somos melhores do que ninguém, como pessoas. Todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso tem que ficar claro. Mas o ponto aqui é que a verdadeira religião, esse é o ponto de Malaquias e da ordem de Deus, e a fé, ela é prejudicada. O ponto é manter a fé pura. E é muito difícil quando há essa mistura, quando pessoas que não têm a mesma fé, a vida do casal, a criação de filhos é enfraquecida, é prejudicada, porque são caminhos diferentes, são cosmovisões diferentes, é uma fé diferente, são valores diferentes, são crenças diferentes. O alvo aqui é manter a religião pura. O alvo de Deus é preservar a família, preservar a criação de filhos, o verdadeiro culto, a verdadeira religião, é preservar a aliança com Ele. Nada mais sério está em jogo aqui, aliança com Deus. Esse é o alvo de Deus. E esse deve ser o nosso alvo, ensinar os nossos filhos. Por isso que a orientação tem que ser feita antes do fato. Antes do fato. A gente sabe que adolescentes, vai chegando na pré-adolescência, adolescência e jovem também, se apaixonam fácil, não é verdade? Se apaixonam fácil. E nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes pela beleza, pela aparência, não sabem as consequências que está por detrás. E a tarefa dos pais é ensinar isso, é inculcar essas verdades. O entendimento de família, de casamento hoje está ultrapassado. E nós temos que passar esse entendimento correto. Porque a visão hoje ela é terrível, queridos. Seremos desleais para com Deus, casando com pessoas que não amam a Deus. Que não querem fazer parte da aliança com Deus. Eu sei que é duro, mas é a verdade. O princípio é o mesmo. Aqui muita coisa que foi feita no Antigo Testamento, ela é pontual. Ela é pontual. Mas o princípio é o mesmo. Espere alguém que conheça a Deus, que cultue o mesmo Deus, que ame o mesmo Deus que você. Esse é o princípio. Veja que o texto diz: abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor. Está aí no verso 11. Qual é o sentido aqui? Judá cometeu abominação e profanou o santuário, porque ele se misturou com filhas de Deus estranho. E agora isso vai para o culto. Percebe a relação? Agora isso vai encaminhar para o culto. Profanou o santuário. O que seria isso? Seria o israelita agora, que abandonou a sua esposa, ou o solteiro, casando com uma pagã, uma mulher idólatra, agora, cujo coração não ama a Deus, ele conduz ela para dentro do templo para adorar a Deus.
Naquela época, naquele período, era proibido um gentil entrar no santuário de Israel. Anos depois de Malaquias, foi criado o átrio dos gentios. Não podia entrar no santuário só o povo de Deus, só os sacerdotes, e não podia. Mas aqui Malaquias diz que foi uma profanação do templo a quem Deus ama, ou que Deus ama. Por quê? Porque os homens judeus estavam fazendo isso, os sacerdotes estavam permitindo isso e configurava-se abominação e profanação do templo. Claro que nem tudo se aplica hoje. Nós não podemos fazer uma transposição sem interpretar os textos. Nem tudo se aplica. Nós somos a igreja. O que é a igreja? Nós somos o templo de Deus. A igreja hoje não é equivalente ao templo de Jerusalém. A igreja, nós somos o templo do Deus vivo. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Nós somos as pedras vivas, o santuário do Senhor. O contexto hoje no Novo Testamento é diferente. Solteiros e casados que não são crentes, nós devemos ir até eles, levar o evangelho, pregar a palavra de Deus, e eles devem vir até nós para que ouçam a palavra de Deus e sejam evangelizados. Esse é o contexto do Novo Testamento. O que permanece o ponto é esse aqui, que o casamento com alguém que não é da mesma fé, consumado, enfraquece a igreja, enfraquece a aliança, enfraquece a família. Esse é o ponto. Mas hoje nós temos que pregar, as pessoas têm que vir, têm que estar cada vez mais cheio aqui para ouvir a palavra de Deus. Crente ser edificado e não crente ouvir o evangelho mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ok? Nós temos que entender esses pontos aqui da história e o princípio que permanece. No verso 12, Malaquias anuncia a punição. Veja aí. Se ele denunciou o pecado, agora ele anuncia a punição. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Esse verbo eliminar aqui, ele é um verbo que alude à expulsão. Deus expulsará o povo do meio do povo. É isso que ele está dizendo. O que acontecia aqui? Mesmo praticando este pecado, o homem judeu ia ao culto, apresentava oferta ao Senhor, como se nada tivesse acontecido. Mas o que Deus está dizendo é que se tornava em vão, sem valor. Porque está desassociado, esse culto está desassociado de uma vida de acordo com a palavra de Deus. Está desassociado. Por isso Deus diz, eu estou para eliminar vocês do meio do meu povo. E o Senhor não faria distinção com quem fez isso, seja o israelita, seja o sacerdote. Não importa quem fosse. Seja quem for, profanou o santuário, Deus eliminaria do meio do seu povo, porque é uma ofensa direta ao Senhor. Uma ofensa direta ao Senhor. Então, esse é o primeiro problema que Malaquias ele aborda aqui. Tá? O casamento com mulheres idólatras no meio do povo. Mas havia outro pecado, outro problema, outra deslealdade à aliança, que é a segunda parte da mensagem. Malaquias denuncia o divórcio ilegítimo. Versos 13 a 16. Ao que parece, quando você faz a leitura do texto, os termos, as ênfases que se dá, um número considerável de homens de Judá aqui na pós-exílio estava sendo desleal e estava se divorciando das suas mulheres. Um número considerável. Mas essa deslealdade, ela consistia não somente em desconsideração dos votos matrimoniais com mulheres da juventude, mas ela representava uma deslealdade ao Senhor também. Era uma deslealdade ao próprio Deus. No verso 13, tem alguns pontos aqui. Verso 13, em primeiro lugar, Deus diz que não está aceitando o culto deles por causa disso. Vejam aqui. Ainda fazeis isto.
Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Perceberam a relação? Essa atitude chama a atenção, não chama? Qual seria a reação se vocês vissem alguém fazer, ao ver alguém assim, diante, na igreja, se curvando, chorando, com lágrimas, com gemidos? Nós diríamos assim: que crente piedoso, hein? Como é piedosa. Coisa linda. Vejam os gestos. Vejam se curvar diante de Deus. Mas tem um problema. É que Deus diz: eu não olho para a oferta da mão de vocês e nem aceito com prazer. Eu não estou aceitando o culto de vocês. Eles violavam a aliança com casamentos estrangeiros e uma vida de desobediência direta à Escritura. E continuavam indo ao templo, levando as suas ofertas, seus sacrifícios, choravam sobre o altar, buscando respostas, buscando orações respondidas, buscando o socorro de Deus. Cobriam o altar com gemidos e choros e lágrimas, mas Deus já havia rejeitado o culto, não estava aceitando as ofertas e os sacrifícios oferecidos. Ele diz aqui: e nem aceita com prazer da vossa mão. Esse termo aqui, prazer da vossa mão, ele aponta exatamente para o prazer e a alegria de Deus em receber o culto do seu povo. Mas Deus não tem esse prazer, essa alegria. É isso que quer dizer na língua hebraica aqui. Deus não tem esse prazer. Não está recebendo esse culto das mãos que vocês estão oferecendo. Porque as lágrimas aqui pareciam uma atitude hipócrita de quem não havia se arrependido sinceramente. Não parecia ser. Aqui eles são culpados de hipocrisia, porque você não pode separar a vida do culto. O que nós separamos são elementos. O que cabe na minha vida como um culto, não cabe no culto solene. Elementos. Eu posso pular, dançar para a glória de Deus, na minha vida como culto, mas não no culto solene. A Deus, porque o culto ele é instituído por Deus e regulado por Deus, nós já vimos isso. Tem elementos que Deus estabeleceu para o culto, eu não posso nem tirar e nem pôr. Mas a minha vida como diante de Deus, moral, ética, eu não posso separar do culto nesse sentido. Eu não posso separar. Então, é como se Deus... Vamos aplicar para hoje. Pode chorar, pode se espernear, pode plantar bananeira, pode rodopiar, pode gritar, pode dar cambalhota, cobrir o altar com lágrimas, o quanto quiserem. Eu não aceito o culto de vocês enquanto vocês viverem diretamente desobedecendo a minha palavra. Eu não aceito. Pode gritar, né? Rodopiar, o pessoal gosta de fazer isso, né? Pode fazer. Eu não aceito. Não importa. Enquanto afronta a minha lei, descaradamente contrária à aliança que eu estabeleci, os ditames da aliança, eu não aceito o culto de vocês. Chorem, gritem, se esperneiem, gemam sobre o altar, eu não estou aceitando o culto de vocês. E aí vem o questionamento aberto do povo, mais um no verso 14. Veja a pergunta aí, na parte A. Deus diz: eu não aceito com prazer da vossa mão. E vocês perguntam, por quê? Mais uma vez, né? O povo. Por que o Senhor está rejeitando o nosso culto? Por que o Senhor está rejeitando as nossas ofertas? Somos presentes no templo. Nunca deixamos de ir no templo. Por que o Senhor não aceita? Descaradamente. Resposta de Deus por meio do profeta. Parte B do verso 14. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança.
Essa é a razão, a resposta de Deus. Eu estou rejeitando o culto de vocês porque, não só pelo fato de vocês terem casado com mulheres adoradoras de deuses estranhos, mas porque vocês estão repudiando, abandonando as esposas de vocês, a mulher da mocidade de vocês. É isso que vocês estão fazendo. E provável pelo contexto, lembra que eu disse no início? Eles faziam isso para se casar com mulheres de adoradoras de deuses estranhos. É por isso que eu não aceito o culto de vocês. Deus diz aqui, e eu fui testemunha da aliança entre você e a tua mulher. Eu estava lá. Eu fui testemunha da aliança entre você e a mulher da tua mocidade, a quem você está sendo infiel, sendo ela a tua companheira. Vocês foram desleais. Por isso eu não aceito o choro, as lágrimas e os gemidos. Eu não estou aceitando o culto de vocês. Meus irmãos, é duro, né? Você não pode separar a vida do culto. Lembra quando Jesus diz, se você vem trazer uma oferta no altar, e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, o que você faz? Deixa a oferta ali e vai primeiro se reconcilia com o teu irmão. E depois você vem e traga a oferta no altar. Porque você não pode dissociar a vida do culto a Deus. Você não pode fazer isso. Deus é a principal testemunha da aliança entre nós e a esposa da nossa mocidade. Sempre que há um casamento, Deus está ali presente como a principal testemunha. Ele instituiu, Ele uniu e Ele disse, são dois, sejam uma só carne. E o que eu uni, Jesus disse, não separe o homem. O casamento, a família é para o nosso bem, é para o gozo do casal, para o crescimento da igreja. E o casamento, ele é um tipo de Cristo, do relacionamento de Cristo com a igreja. E é por isso que ele é monogâmico. Porque Cristo tem só uma noiva, que é a igreja. E o casamento foi criado por Deus também para ser um reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja. Lembra o que eu disse? Isso primeiramente tem a ver com Deus e a quebra da aliança com Deus. A fidelidade à aliança com Deus, e dá para pegar esse ponto aqui no texto, a fidelidade da aliança com Deus se expressa visivelmente no casamento dos membros do seu povo. Quando é que eu sou fiel à aliança com Deus? Visivelmente ela se expressa nesse fato também. Aceitar e divorciar-se como algo natural tinha a ver primeiro com o problema no coração do povo em relação a Deus. Não era um problema direto com a esposa, primariamente. Mas o problema é no coração do povo em relação ao Senhor, a aliança com Deus. Eles foram desleais, divorciando das suas esposas, filhas de Deus, que têm o mesmo pai, que foram criadas pelo mesmo Deus, e se casando com filhas de outro pai. É terrível, e Deus não aceita o culto deles. Meus irmãos, eu queria dizer uma coisa aqui, e pode ser que seja... Eu não estou... vocês vão me entender. Deus não tem prazer e Deus não ouve o marido infiel. Não ouve. Vai falar só dos maridos? Não. Deus não tem prazer de uma esposa infiel. Deus não ouve oração desleal assim. Uma esposa desleal, um marido desleal. Não ouve. Por isso, às vezes, muitos choram com gemidos. Não. Veja o que vai acontecer agora. Deus vai argumentar por que Ele é contra o divórcio. 5 argumentos que Deus nos dá porque Ele não aceita o divórcio. Dos versos 14 a 16. Vejam aí. O primeiro.
Deus ensina, primeiro ele ensina o conceito, no verso 14 ainda. E o que é que representa o casamento? Já lemos o verso 14, né? O que é que representa? Por que é que Deus não aceita? Porque o casamento é uma aliança, e rompê-lo implica quebra da aliança matrimonial, quebra do pacto que assumiram diante de Deus. É deslealdade. Esse é o primeiro argumento que Deus dá, está explícito no verso 14. Tá? Isso está explícito. Ele é uma aliança, e rompê-lo implica em quebra dela, diante de Deus. Segundo argumento, ainda no verso 14, Deus diz, porque eu fui testemunha da aliança. Eu sou contra porque eu estava lá. Eu instituí. Eu celebrei o primeiro. Eu sou testemunha. Esse é o segundo argumento, está no verso 14. Terceiro argumento, ainda está no verso 14, e ele é interessante porque ele visa atingir a alma do israelita. Preste atenção nisso. Deus, aqui, Malaquias, Deus, através de Malaquias, usa três expressões qualificativas. Ele qualifica aqui, visando atingir o sentimento, a alma. Ele diz, eu fui testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Há anos vocês se casaram. Ela é a mulher da tua mocidade. Segundo, ela é a tua companheira. Um relacionamento estável. Ela é a sua companheira. Terceiro, ela é a mulher da tua aliança. Ele está atingindo a alma, o sentimento do israelita. A mulher da tua aliança, uma união formal, pública, legal, sagrada e com a principal testemunha. Ela é a mulher da tua mocidade, é a tua companheira, é a mulher da tua aliança. O quarto argumento está no verso 15, que é a passagem mais difícil de Malaquias. Não só a ser traduzida, o texto hebraico ele é muito difícil aqui de ser traduzido, entendido e interpretado. Ele é considerado a passagem mais difícil, sem dúvida. Veja o que diz aí o verso 15, vamos ler. É o quarto argumento, por que Deus é contra o divórcio. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidais vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. E essa primeira parte do texto aqui, não fez o Senhor um, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Muito difícil, eu vou tentar resumir aqui para não trazer muita, para não confundir. Esse verso ele remonta a Gênesis 2:24. Ele está remontando a Gênesis 2:24. Foi Deus, primeiro Gênesis 1, depois Gênesis 2:24. Foi Deus quem criou o homem. Ele fez homem e mulher. Ele criou um. Deus uniu homem e mulher em uma só carne. Fez de ambos uma só carne. Ele está remontando a isso aqui. Ou seja, quem os torna em uma só carne é o próprio Deus. É Deus que fez isso. Ele cria o homem, cria a mulher e os une e serão ambos uma só carne. Ele faz isso. E aí, a pior parte, é o texto difícil, né? Mesmo que havendo nele um pouco de espírito. Nós não temos luz para saber exatamente o que Malaquias quer dizer aqui. Alguns acham que ele está se referindo à obra do Espírito Santo que atua na vida do casal. Alguns acham que é isso. Outros, algum tipo de unidade espiritual que há entre o casal, quando Deus une os dois numa só carne. Ou ele está dizendo o seguinte: Deus criou um casal e ainda que ele pudesse criar toda a raça humana em uma hora, num momento só, mas ele quis criar um só, um casal e unir ambos em uma só carne. Quando ele diz, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, ele podia fazer mais, mas ele criou um casal e uniu os dois em uma só carne. Mas o fato é que Deus fez isso. Por quê? Ele vai dar a resposta na sequência. Com qual propósito? Porque ele buscava a descendência que prometera. Eu creio que esse é o melhor ponto. Ele uniu ambos numa só carne
E ele tinha um alvo com isso. Ele estava buscando a descendência que ele prometera. O alvo de Deus era gerar uma semente, era gerar uma descendência, gerar os filhos prometidos aos patriarcas, uma descendência santa, numerosa, por meio da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Que culminaria no Messias, o Filho de Deus. Por isso, então encerra com uma ordem. Tenham cuidado, o portanto introduz a conclusão. Tenham cuidado para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Foi isso que Deus fez. Ele fez isso, por isso que ele é contra o divórcio. Ele tinha um propósito, daquele casal que ele criou, uma descendência santa viria, geraria filhos, de onde viria o Messias, o Salvador da humanidade. E então, e o quinto argumento, ele diz aqui, a conclusão nós já entendemos, né? Não seja infiel com a mulher da sua mocidade. Está no verso 16, Deus é claro em dizer, ele odeia o divórcio. É o quinto argumento. Veja aí, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Repúdio é a mesma coisa que divórcio. Repúdio é uma referência à carta que se fazia em Israel, de repúdio que o marido fazia para mandar a esposa embora. Era uma carta que se dava e ele repudiava. A esposa iria embora, e colocando a esposa numa situação difícil e de perigo naquela época. E Deus diz explicitamente, eu odeio o repúdio. Eu odeio o divórcio. Por quê? Por isso que eu entendo que é o contexto. Porque ele fez homem e mulher e os uniu em uma só carne. Ambos se tornarão uma só carne, de onde se originou toda a descendência e de onde veio o Messias. E é como se ele dissesse, e o que eu uni, não separe o homem. Foi o que Jesus disse. Portanto, o que eu uni, não separe o homem. Não é o meu propósito. Nunca foi o meu propósito. A gente pode entender algo simples aqui. Não é possível, meus irmãos, agradar a Deus fazendo aquilo que Deus odeia. Você não pode agradar a Deus fazendo aquilo que Deus odeia. É impossível. Certo? Isso está bem claro aqui. E quando ele diz aqui que é um sexto argumento, na verdade, está na sequência, ele não só odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Também é um texto difícil, mas é duas possibilidades. Primeiro, da mesma forma que Deus odeia o divórcio, ele também odeia aquele que comete violência no lar. Seria abuso físico. Quando ele diz, e também eu odeio aquele que cobre de violência as suas vestes. Não só o divórcio, mas aquele que comete abuso contra a esposa no lar, ou dependendo, a esposa contra o marido no lar. Tá? Pensa que não é possível, mas é possível sim. Tá? Segunda possibilidade, talvez é um contexto só, talvez é a possibilidade melhor aqui, ou talvez aquele que ao divorciar-se da sua esposa, o faz com violência física, com abuso contra o cônjuge. Deus diz, eu odeio isso. Isso não. Isso não. E ele conclui o texto novamente. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis, violando a aliança. Violando a aliança. O que nós podemos aprender para concluir e algumas aplicações aqui do texto? Lembrando, este texto é o terceiro texto de resposta de Deus ao questionamento que foi feito do povo. Em que nós te desprezamos? Em que temos profanado o teu nome? Deus responde. Quando vocês oferecem sacrifícios impuros contra a minha honra, quando os sacerdotes são infiéis e quando vocês são infiéis no casamento. Vocês desprezam quando os homens se casam com mulheres pagãs de fora da aliança, adoradoras de deuses estranhos, e quando se divorciam das suas esposas. É proibido
haverá expulsão do meio de Israel. Eu eliminarei do meio do meu povo. Por isso eu não olho para esta oferta de vocês e nem aceito com prazer, enquanto houver desobediência direta à minha palavra e à minha aliança. Essa é a conclusão do texto. Eu queria encerrar com algumas aplicações aqui, para que nós saia para casa. O que eu posso pensar a respeito disso, de um texto escrito há 420 anos antes de Cristo. Primeiro, Deus aborrece o divórcio. Deus aborrece o divórcio. Se você está enfrentando uma situação difícil, complicada, busque saída no Senhor. Eu sei que tem algumas pessoas que nos acompanham pela internet também. Busque saída em Deus. Não opte pelo divórcio ilegítimo. Não seja a primeira opção. Eu preciso fazer um esclarecimento aqui. Eu preciso fazer um esclarecimento. Essa é a minha posição e a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós lutamos pelo casamento a todo custo. O divórcio nunca é a primeira opção. Mas nós entendemos que para haver legitimidade, em últimos casos, são em 2 casos específicos. O primeiro o Senhor Jesus aborda, que é o caso de adultério. Essa é a posição oficial da IPB e a minha posição também. Onde houver adultério, então há possibilidade de divórcio. Nunca deve ser a primeira opção. A primeira é restauração, mesmo em caso de adultério. Mas é uma possibilidade. Cláusula de exceção. E a segunda, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, quando houver abandono obstinado, irremediável por parte do descrente. Nunca por parte do crente, mas por parte do descrente. Não há mais possibilidade. A pessoa foi para outro país, outro estado, contraiu outro matrimônio, outra família, foi irremediável, obstinadamente. Então há possibilidade. Essas são as 2 opções. Eu não chamo de opções, mas cláusulas de exceção, que é a posição oficial da IPB e é a minha posição também. Todavia, não pode ser a primeira opção. Lute, e nós lutamos em qualquer situação, em qualquer caso por isso. Lute e perdoe. Aprende a perdoar. Aprenda a perdoar. Segundo, homens, nós somos os principais responsáveis pelo nosso casamento e pelo nosso lar. É sempre Adão, nunca Eva. Onde você está, Adão? Não, mas foi a mulher. Não, eu tratei com você. Onde você está? Nós somos os responsáveis primários do lar. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado para que não seja infiel. Mulheres, sejam esposas fiéis, zelosas, sábias no lar. Perdoem-se. Ajudem um ao outro. Santifiquem um ao outro. Para que não chegue no auge, no pior momento da situação. Terceiro, na linha, Deus instituiu o casamento e você percebeu a importância com que Deus vê o casamento e o quanto é sério a família para Deus. Quanto é sério. A aliança que fizemos foi diante de Deus. Deus é a principal testemunha. Aliás, a nossa aliança é entre nós e Deus. É uma aliança a 3. Se você pensa que a sua aliança com a esposa é a 2, não deveria ser a 3. A 3. O casamento é um tipo do relacionamento de Cristo com a igreja. Glorifique a Deus com o seu casamento. Glorifique a Deus com o seu casamento. Viva e desenvolva a vida comum do lar para a glória de Deus. Quarto, não podemos desassociar a nossa vida do culto a Deus. Porque primeiro Deus olha o adorador, depois Deus olha para a oferta. Perceberam isso? Lembra de Caim e Abel? Deus aceitou Abel,
e a sua oferta, e rejeitou Caim e a sua oferta, porque primeiro Deus olha para o ofertante, e depois Deus olha para a oferta. Primeiro, Deus disse: eu não tenho prazer e não aceito o culto de vocês, vocês estão em desobediência direta à minha palavra, não posso aceitar. Porque primeiro Ele olha para o adorador. Quinto, a importância que Deus dá à preservação da fé e à verdadeira religião. Eu quero ter muito cuidado no que eu estou dizendo aqui, nisso que eu vou dizer, muito cuidado. Casamento com descrentes, pessoas que rejeitam a aliança, de crente com descrente, eu não posso dizer o contrário. Deus não aprova, Deus nunca aprovou. Isso está claro, Deus nunca aprovou. Além de ser errado, enfraquece a família, enfraquece a fé, enfraquece a igreja. Mas se já houve, antes do fato, aconselhe os filhos, oriente as pessoas, para que isso não aconteça. Eu estou falando antes do fato. Depois do fato, se já houve, não abandone. Ore, trabalhe, para que Deus transforme o coração do seu cônjuge. Deus pode transformar. Enquanto há vida, há esperança. Você não pode mudar o passado. Nós não podemos mudar o passado. Mas nós podemos crer em Deus para o futuro. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ore, creia, trabalhe, seja fiel. Com testemunho, com uma vida libada, uma vida santa diante de Deus. Interceda diante de Deus. Porque com a presença do crente na casa, a casa é santificada, a família é santificada. Os filhos são santificados. Também diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 7. Creia em Deus. Não abandone, não pode partir do crente, nunca. Não desanime. Espere em Deus. Espere em Deus. Aconselhe os seus filhos, os nossos filhos, dos perigos que nos rondam nesse assunto. Porque se nós não aconselharmos, eles vão como muitos já foram. Os jovens são assim, os adolescentes são assim. Aconselhem. E eu queria encerrar aqui dizendo algo, talvez muitos estão acompanhando na internet, e aqui não é tanto aplicativo aqui, mas para alguns adolescentes que têm aqui, e as crianças que podem me ouvir futuramente. Apesar que não tem idade para isso ainda, né? Não acredite em namoro evangelístico. Não existe. Namoro evangelístico, Deus não aprova. Ore por alguém que seja da aliança, que ame a Deus. E atenção, casar, isso é uma culpa da liderança de igrejas e da própria igreja nessa pressão que ela faz aos jovens. Casar não pode ser algo tão primordial para o cristão, a ponto dele estar disposto a quebrar a aliança. Não pode ser tão importante na sua vida a ponto de você estar disposto a desobedecer a Deus e abandonar a Deus e a fé. Não pode ser. Adote o celibato. Solteiro, solteira e pura. E pura. Antes de quebrar a aliança com Deus. Que Deus lhe abençoe. Que Deus nos abençoe nessa manhã. E que Deus preserve o seu povo fiel. Que nós sejamos achados fiéis diante do nosso Deus. Fiquemos em pé.